Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, trecho 175, 31 de janeiro de 1903. Efeitos da coroa de espinhos. Então, hoje nós vamos falar sobre a coroa de espinhos, sobre os efeitos da coroa de espinhos, né? Depois de ter esperado muito, veio o bendito Jesus em meu interior, que tinha coroa de espinhos, e eu me pus a contemplá-lo e a compadecê-lo. E ele me disse: minha filha, que sofrer estes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, para unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina estava como dispersa nas mentes humanas, e meus espinhos a chamaram do céu e a enxertaram de novo. Não só isto, mas consegui para quem devia manifestar as coisas divinas, ajuda, força, lucidez para fazê-la conhecer aos demais, né? Então, para que Jesus foi coroado de espinhos? Não foi só para reparar os pecados de pensamento, de maus pensamentos, mas foi para fundir, né, a inteligência humana com a inteligência divina, né? Porque a inteligência humana, ela é sem nexo, sem controle, né? Ela é sem sentido, né? Tudo isso que nós vemos hoje aí no mundo é inteligência divina, né, fluindo na inteligência humana, né? A inteligência humana, ela não tem capacidade para produzir tudo de bom que é produzido, né? A inteligência humana, ela nunca descobriria o avião, né? A inteligência humana, ela nunca estudaria as estrelas, né? Então, Jesus foi que, através da coroa de espinhos, trouxe essa fusão, né, da inteligência humana na inteligência divina, ou a inteligência divina na inteligência humana. Porque ele fala aqui, ó, minha filha, que sofrer estes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, né, que não todos os pecados dos pensamentos da humanidade, né, os maus pensamentos, para unir a inteligência divina à humana, tá vendo? Porque a inteligência divina estava como que dispersa nas mentes humanas, né? E meus espinhos a chamaram do céu e a enxertaram de novo, né? Então, tipo assim, até Jesus vir, a inteligência divina estava perdida, sabe?
as pessoas não tinham essa inteligência divina, não tinham esse entendimento divino. Só depois que Jesus veio foi que isso aconteceu, né? Através da coroação de espinhos. Então, na coroação de espinhos, ele reparou tanto os pecados de pensamento, como ele fundiu, uniu a inteligência humana com a inteligência divina. Então, se a gente parar para analisar, estudar a Bíblia, tudo que foi descoberto antes de Jesus, não foi muita coisa, entendeu? Não foi muita coisa que foi descoberto, né? Agora, depois de Jesus, foi muita coisa, gente, muita coisa. O mundo está em evolução constante, né? Está em evolução constante. Por causa dessa coroa de espinhos que Jesus carregou sobre ele, né? Esse sangue serviu para ser derramado nas mentes humanas, né? E só que o triste disso tudo é que o ser humano não reconhece, né? Acha que é pelos seus próprios méritos, mas não é, né? A inteligência divina ela foi unida por causa dessa coroação de espinhos. E assim, nas 24 horas da paixão, fala que a coroa de espinhos dilacerou o cérebro de Jesus. Dilacerou, entendeu? Então foram dores cruéis, cruéis, né? Foi a preço de muita dor que a humanidade recebeu a inteligência divina. E só que infelizmente o ser humano não reconhece, né? O ser humano não entende. Nós, graças a Deus, nós entendemos, né? Por quê? Porque o entendimento do livro do céu, né? A compreensão das verdades que nós temos é tudo dessa inteligência divina, né? Não é da humana, é inteligência divina fundida na humana, né? Então Jesus usa da nossa inteligência para ele poder se comunicar. Mas antes dessa coroa de espinhos, dele passar por esse processo, a inteligência divina estava sendo dispersa, né? Estava sendo derramada, mas as pessoas não estavam usando ela como deveria, né? Estava sendo dispersa aí. Teve que vir Jesus, né? Para levar sobre si a coroa de espinho, né? E com isso poder transformar as mentes humanas em divinas, né? Só que infelizmente o ser humano ainda não percebeu isso ainda. Muitas pessoas acham que é o seu próprio mérito, né? Tem pessoas muito inteligentes, gente, muito, muito inteligentes. Eu mesmo, quando eu vejo a inteligência, assim, em questão de compreender o livro do céu, né? Da Aline, eu fico impressionada, sério. Eu fico impressionada, mas é porque essa sabedoria divina, né? Que foi conquistada na cruz, na cruz não, na coroa, né? E essa inteligência divina se fundiu na inteligência humana dela. E aí multiplicou, né? E aí fica imbatível, né? Mas para Jesus dar mais, dar mais, dar mais, ela reconhece que não é ela, que é Jesus, né? Aí por isso que a justiça divina dá mais, dá mais, dá mais, dá mais inteligência, mais entendimento para ela, né? Por causa disso. Mas quando a pessoa tem consciência, né, dessa inteligência divina, né, que eu tenho essa inteligência, vamos um exemplo, Jesus já fundiu a minha inteligência com a dele, né, e aí ele usa da minha inteligência junto com a dele. Mas se eu falo que sou eu, já era, entendeu? Se eu não vejo que é as duas juntas, né? Que é ele conversando comigo e eu com ele explicando tudo, e ele me explicando tudo, né? Transformando tudo, né? Então, a inteligência divina, ela decodifica a nossa inteligência humana,
né? E usa. Mas quando a gente reconhece que a gente já era, né? Então é isso que Jesus está querendo explicar para Luísa, né? Que ele não veio só para reparar os pensamentos, mas também através desse ato, ele deu para nós, devolveu para nós a inteligência divina, né? Para ser usada com a humana, né? Junto, fundida, as duas, né? E é isso que é interessante. Amém, Fiat.